Falando de Reiki, sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem para observar é a troca de mestre. Dentro do Reiki, Sui, dentro do Shambhala, do Karuna, do Celta, do Amadeus, de tantos sistemas de energia sutil, tantos sistemas, né? Você precisa de um mestre para ser iniciado, para ser sintonizado, para começar a sua jornada dentro desses sistemas, né? Você precisa de um mestre. Legal. E por diversas razões, tem vários vídeos sobre isso, você se distancia do seu mestre, você perde ele de vista, ele vem a falecer, né? Ele muda de profissão, hoje é mestre de Reiki, amanhã está trabalhando com outra coisa, ele muda de país, você perde o contato, né? E aí você precisa de um novo mestre, para dar continuidade ao seu desenvolvimento, para buscar novos sistemas, né? Embora novos sistemas tenham uma pequena diferença, você precisa de novos mestres. E aí nós temos dois aspectos muito interessantes. O primeiro é que algumas pessoas mudam de mestre como se trocasse de roupa. É uma maravilha, isso é uma maravilha. A pessoa é realmente desapegada, às vezes até um pouco inconsequente. Desculpa. Mas muda de mestre como se trocasse de camiseta. Faz um nível aqui com esse, outro com aquele, faz um sistema com esse, não tem o menor pudor, não tem a menor vergonha, tem 500 mestres, tem 500 linhagens, e tá tudo bem. Eu acho legal, admiro. Diria que só é uma minoria, mas tem. E é muito bom de ver. Esse desapego, né? Eu acho legal. Do outro lado, nós temos as pessoas apegadas. Meu mestre. Ele é meu mestre. Acabou. Tem outros mestres por aí. Oh, que legal, nem imaginava. Pensei que ele era único. Mas esse é meu. Tem o apego ao mestre, tem o apropriar-se do mestre, né? Em casa. Meu, acabou. Então, nós temos um grupo bem numeroso de pessoas que ficam realmente presas ao mestre. Certo? Esse preso ao mestre pode parecer um pouco intenso, mas tem nuances, né? Tem nuances. Por exemplo, eu fico preso a alguns mestres e não trocaria eles por um respeito imenso que eu tenho pelo mestre. Pela história de vida dele, pela jornada, pelo que ele ensinou, pela maneira como ele me tratou, como ele me atendeu, como ele fez a minha iniciação, pelo relacionamento que eu estreitei, que eu criei com esse mestre. Então isso traz uma conexão muito forte. Então, se eu precisasse avançar, eu procuraria aquele mestre. E só na situação de impossibilidade dele, por alguma razão qualquer, eu procuraria outro mestre. Então eu tenho isso de uma maneira moderada. E muitas pessoas têm isso de uma maneira moderada. Eu creio que seriam talvez a maioria. Né? Então as pessoas têm uma certa resistência, uma certa inércia, mas trocam de mestre quando a razão é razoável. Mas tem algumas pessoas que não. Tem algumas pessoas que ficam presas demais no mestre. E não soltam. E não avançam. Porque ou o mestre falece, ou troca de profissão, ou muda de país, sei lá, né, várias razões. E a pessoa fica presa ali, fica parada. Às vezes até desenvolve um certo ranço, uma certa raiva com o mestre, porque fui abandonada, você me abandonou, você desistiu do rei que não me avisou. E como é que eu faço agora? Como é que eu avanço agora? Porque o outro mestre, não, tem que ser contigo. Começou contigo, tem que ser contigo. Com você. Gostei. Então nós temos alguns casos, pessoas bem resistentes em trocar de mestre. Essa resistência, ela é maior dentro de um sistema, por exemplo, Reiki Sui tibetano, né? Sistema de energia sutil. Nível 1, nível 2, nível 3A e nível 3B.
intervalo entre eles variável, 2, 3, 4 meses. Quanto mais você tiver de intervalo do nível para o outro, melhor. Maior vivência, maior crescimento. Então você vai passando, passando. Aí tem o Karuna. E o seu mestre não ensina o Karuna. Então ele até quer que você siga com ele, você quer seguir com ele por esse caminho aqui, coisa e tal. Mas aí tem um Karuna que é com outro mestre. Ah, tá, mas é o Karuna, né? Ah, então eu troco de mestre, não tem problema. Então algumas pessoas que estão presas nessa dificuldade, nessa inércia, né, nesse apego, encaram normalmente quando é um outro sistema de energia. Certo? Encaram normalmente e aí fazem com outro mestre, tranquilamente. Às vezes, né, o próprio mestre indica. E aí a pessoa também fica presa naquilo. O mestre indicou você, então tem que ser com você. Tem 500 que fazem. Não, o mestre indicou você, vai ser com você. Às vezes não tem nem afinidade, porque a afinidade é dos mestres e não de você. Mas a pessoa faz porque o mestre indicou, então pronto. Então nós temos essas situações e são bem comuns. Esse apego, essa dificuldade em soltar o mestre, em ficar ligada, conectada com ele, que tem dois aspectos também. 2. Um é a própria pessoa, que cria essa dependência, que cria essa conexão, que cria essa ilusão, que cria esse apego, né? E outras vezes é o mestre. O mestre cria mecanismos, grupos fechados, secretos, exclusivos, para manter os alunos sobre a sua batuta, sobre a sua asinha, e ninguém escapa. Ninguém escapa. Infelizmente, alguns até usam meios escusos para manter esse tipo de coisa. Infelizmente, tem. Então, o mestre prende os alunos. Né? Prende os alunos. E qualquer aluno que saia do grupo é atacado, muitas vezes, é tratado com uma rispidez, com uma grosseria, como se tivesse cometido um crime. De ter buscado outro mestre, de ter feito iniciação com outro mestre. Ah, mas foi Karuna, professor. Não interessa. Não foi comigo. Você morreu. Adeus. Já vou te excluir do Zap, do Face, do Telegram, vou te excluir de todas as minhas redes sociais, te excluir de tudo. Acabou. Tem isso? Tem. Não podemos tapar o sol com a peneira. Não tem nenhuma peneira aqui, não tem sol. Tem. Tá? Então, tem esses dois lados, né? Às vezes é o aluno que cria isso tudo, que faz isso tudo na cabeça dele, e às vezes é o mestre que também cria isso tudo, faz tudo isso na cabeça dele, na cabeça do aluno. Então, prende e segura. Faz parte. Faz parte. Um pouco seria evitado se você pesquisasse melhor o mestre. Se você conversasse com ele, se você questionasse certas coisas, se você buscasse mais informações, se você observasse o que ele fala, como é que ele fala. Né? Mas nem todos os candidatos a reikianos fazem isso. Às vezes a gente cai nas armadilhas das promoções, né? De nível 1 ao mestrado por R$30 em 30 minutos. Tô dentro. Onde? Cadê? Passa o link aí. Às vezes alguém chega para você e diz, olha, tem um mestre Reiki que vai dar um curso, e é hoje, acabou e não tem mais. Faz. Aí você vai lá e faz, e você não gosta do mestre, você vê que não funciona, que ele prende, que isso, que aquilo. Foi-se. Às vezes cai num curso qualquer aí, né? Ah, eu comprei um curso de fazer bolo de cenoura, e como brinde você ganha um mestrado em Reiki. Porque aí você já fazer bolo, você usa as mãos e você coloca Reiki no bolo e todo mundo gosta do seu bolo, então o confeiteiro, o mestre de Reiki, uniu as duas coisas. Então, às vezes, desavisados, né, vão cair nessas armadilhas e também faz parte. Às vezes a gente pesquisa e esse não gosta por isso, esse não gosta por aquilo, esse não quero, esse não dá, esse pronto. E daqui a pouco não tem nada. Ah, vou naquele ali mesmo. Acontece, né? Acontece. Então esses enganos
acontecem, são normais, naturais, a gente tem que trabalhar com eles. Dois aspectos de novo, que maravilha, que maravilha! Primeiro aspecto, reikianos. Procure orientar os novos reikianos ou os candidatos a reikianos. Procure orientar com uma certa idoneidade, com um certo afastamento, né? Não tentem convencer, não fiquem dizendo que o seu mestre é o mais maravilhoso, fantástico, né, das galáxias. Não, não. Procurem um certo afastamento ali e falem do mestre, coloquem à disposição, né? Não tentem convencer, não tentem cooptar o futuro reikiano, certo? Então os reikianos precisam disso, né? Precisam entender essas dinâmicas, diferenças de mestre, diferença de reikiano, técnicas e tudo mais. E o outro aspecto, né, dos dois é o mestre. O mestre tem que saber. Às vezes eu recebo alunos que são extremamente mágicos. São extremamente mágicos. Eu vou brincar com isso, não vou brincar com isso. Não vão ficar magoados comigo, por favor. Não fiquem magoados, não vão embora. Não, voltem. Acreditam em Coelho da Páscoa, Papai Noel, né? Esse pensamento mágico é natural do ser humano, está lá na nossa base, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Depois a gente tem que soltar. Mas tem muito adulto que cultiva isso ainda. Pirlim-pim-pim, salto quântico, varinha de condão. Então eu tenho alguns alunos que têm esse pensamento mágico. Eles chegam até mim e alguns se horrorizam, porque a minha parte racional é muito forte. A minha parte racional é tão forte que ela não exclui nem o irracional, nem o intuitivo, nem o divino. Mas ela está ali presente, avaliando, ponderando e tudo mais. Então algumas pessoas se magoam e se afastam, né? Não deu match, não funcionou isso. Gosta de ti, tu fala bem, tá bonito. Nem tanto pra mim, né? Brincadeira. Então, algumas pessoas realmente não batem porque elas esperam de mim técnicas mágicas, técnicas mirabolantes, ideias fantásticas, que o rei que veio da Atlântida, que... E eu... Não. As pessoas se magoam e se afastam, né? Outras se dão conta, que eu procuro ser bem gentil quando falo isso, né? Brinco, estou brincando agora, mas sou bem cuidadoso. E algumas pessoas percebem, né, essa expectativa mágica muito presente e crescem, né, amadurecem, ampliam, têm uma expansão de consciência e percebem que o mágico é legal, né? A gente gosta de ver as coisas mágicas nos filmes, nos livros, mas que tem certos limites para essas coisas, né? Então a pessoa se ajusta e aí se encaixa com o mestre. Então o mestre tem essa responsabilidade de ser cuidadoso com o seu futuro reikiano. Ser coerente, ser honesto. Olha, não vai bater comigo porque... Né? Então procura outro mestre. Tem muita gente legal aí fazendo, iniciando, procura que tu vai encontrar. É a responsabilidade do mestre orientar o reikiano. Muito mais do que querer aluno, iniciar, dinheiro. Muito mais do que isso, o mestre precisa orientar adequadamente. Para que haja um respeito pelo pensamento mágico do outro. É preciso respeito, eu estou brincando, mas respeito muito, né? Mas deixar a pessoa seguir o seu rumo, seguir o seu ritmo. Em algum momento ela vai abandonar essas coisas, porque é natural abandonar esse pensamento mágico. Mas cada um no seu ritmo. E aí a orientação do mestre é importante. É claro, nem todos fazem isso, muitos ficam presos a alunos, dinheiro, curso. Tem de tudo, né? Tem de tudo. E aí nós temos esse tripé. Agora são 3. Iniciados, reikianos, a comunidade reikiana como um todo, e os mestres em reiki, né? Todos têm a sua parcela de responsabilidade para que a gente possa ter mais reikianos, o que é excelente, o planeta precisa,
para que mais pessoas cheguem ao Reiki de uma maneira correta, com as ideias corretas e recomendadas, e aproveitem isso. Responsabilidade de todos. Então é isso, pessoal. É interessante observar essas dificuldades. Eu lido bastante com isso. Muitos chegam até mim e primeiro querem um atendimento, primeiro assistem os vídeos, primeiro mandam perguntas, para depois pensar se vão fazer comigo. Né? Então isso é muito bom. E dentre esse grupo tão eclético, alguns, né, me revelam: olha, Luiz, eu já fiz um nível com outro mestre e eu estou com muita dificuldade para soltar isso. Eu queria continuar com ele. Não estou lidando bem com essa situação. E aí a gente tem que entender. Né? A gente não tem que tentar convencer, nem insuflar ideias, coisa e tal. Né? Não. Tem que entender, tem que, né, conversar, para que a pessoa ela tome a decisão. Né? Em geral, eu apresento as possibilidades e a pessoa vai ponderar e vai decidir. Né? Vai ficar com o mestre, vai tentar de novo, ou vai trocar de mestre. Às vezes nem comigo, é com o outro. Né? Importante é que se torne reikiano. Isso é importante. E eu procuro executar isso dessa forma. Né? Lidar com esse apego, com essas coisas de ficarem presos. Vários alunos eu tive essa situação. Os alunos estão presos energeticamente ao mestre, seja por um grupo de WhatsApp, seja por magias ocultas. Isso acontece bastante. E dificulta o crescimento. Né? Dificulta. São momentos, são situações, a gente tem que respeitar, tem que dar uma atenção especial para que a pessoa consiga avançar, prosseguir, né, na jornada dela, no ritmo dela. Certo? E aqueles que trocam de mestre como trocam de camiseta, precisa cuidado também, gente. Precisa cuidado, né? São extremos assim, né? Porque temos bons mestres e que tem um pouco de apego. Né? É natural, né? É natural. Você vai ali, você atende bem o aluno, o cliente ainda não é aluno, tira as dúvidas, mostra tudo, ele vem faz sessão com você, gosta, legal, vocês têm um bom relacionamento, tá, o mestre é disponível, o aluno é esforçado, coisa e tal. Aí dali a pouco, passa 2, 3 meses, ele some, fica quietinho. Mestre, eu queria fazer 3. Ah, legal, vamos lá então. Como é muita gente, às vezes você não lembra se ele fez 1, 2 ou 3 ou 4, né? E aí você vai conferir lá. Ah, fazer 3. Não, é o 2, né? Não, é o 3, mestre. Ah, ué, fez o 1 comigo só. Mas eu fiz o 2 com fulano de tal, porque tinha uma promoção, e eu fiz com ele, aí agora não gostei muito, mas agora quero voltar contigo. Tem mestres que ficam magoados. E com uma certa razão, às vezes, né? Porque você se dedica, você se esforça, você oferece, você troca, e o outro não troca. O outro não quer, o outro está só aproveitando. Então aí surgiu uma oportunidade, ele vai, surgiu outro, ele vai. Aí quando se decepciona aqui, se decepciona lá, ou não é tão bom, ou não tem o que tinha com você, ele volta. Né? Então, às vezes os mestres com razão ficam magoados, ficam chateados e não deveriam, mas até excluem de novo. Acabou, Facebook fora, Telegram fora, WhatsApp fora, blá blá blá. Eu procuro entender e eu ofereço essa liberdade para os meus alunos. Tá? Até porque isso já aconteceu tantas vezes que se eu fosse ficar chorando e me lastimando a cada aluno que troca, meus poucos cabelos brancos já estariam tomados, já estaria acabado, destruído, demolido. Então, desde o começo, eu percebi isso. Né? Desde aquele aluno espertinho, que assim, eu vou fazer com ele, né? Que é mais barato, mais rápido. Nível 1 na sexta, nível 2 no sábado, nível 3 lá no domingo, na segunda sai o mestre. Aí depois ele vem fazer o carinho comigo. Né? Até aquele aluno que, puxa, Luiz, não. Surgiu a oportunidade aqui, veio um mestre aqui na cidade, deu um curso, estavam os amigos, a gente foi e fez. Né? Então, toda essa diversidade
no começo eu tive que me posicionar. Ou eu fico preso, querendo agarrar os alunos, ou o que estava tem muito mais a ver comigo, eu solto. E aí eu soltei. Então, não fico chateado, não fico magoado, não fico ofendido quando os meus alunos fazem um nível comigo, um nível com outro, ou volta comigo, ou faço e depois vem fazer o outro curso comigo, né? Mas esse aqui tem que ter mestrado para fazer. Eu já fiz mestrado. Já fez? Beleza, então tá, vamos adiante. A única coisa que eu peço é que mande o certificado, né? Sempre uma cópiazinha do certificado para que a gente saiba que fez. É de praxe. Normal. Às vezes eu esqueço, mas é de praxe. Porque não adianta. Eu não vou ficar brigando com isso. Não faz parte de mim, né? Os meus alunos sabem, já viram. Não fico correndo atrás, não fico pegando, não fico puxando, não fico grudando. Não. Então eu dou essa liberdade toda e é natural que, surgindo oportunidades, situações, boas ou ruins, certas ou erradas, sei lá, cada um, né, sabe, eles buscam outros mestres. Quando exageram, que era o começo da conversa aqui, nesse ponto da verde, quando exageram, eu falo, olha, não é legal ficar pegando 500 mestres, pegando 500 energias e se ligando a essas coisas todas, né? A iniciação é um momento especial, não é um refrigerante, um hambúrguer que você come, né? Não é uma coisa... Tem que ser especial. Tem que criar um momento especial, uma conexão especial. Porque se for muito de qualquer jeito, não tem significado. Aí não adianta você fazer 500 iniciações. Luiz, mas de um jeito ou de outro eu fiquei bem com essa energia toda. Às vezes você nem recebe energia nenhuma de sistema de energia, você recebe a energia do mestre, você se gruda com aquele mestre com razões que você nem sabe. Então, esse excesso também tem que ser bem ponderado, né? Trocar de mestre, surgiu oportunidade, é legal, o mestre é legal, a situação é legal, o momento, faço, tranquilo. Né? Luiz, então eu fiz um contigo, fiz 2 com esse mestre, fiz 3 contigo, legal, fiz mestrado com outro e fiz, ótimo, maravilha. Mas foi dentro de uma certa coerência. Não aquela coisa de qualquer jeito, ficar trocando por preço, que é muito ruim. Né? Normalmente um preço baixo implica em baixa qualidade, informação equivocada, apegos e outras coisas tantas. Né? Assim como preços exorbitantes não oferecem tudo aquilo, porque a iniciação do preço baixo, a iniciação do preço médio, a iniciação do preço alto é a mesma iniciação. Se for um mestre habilitado, é. Agora, o entorno, o que vem junto, é diferente. Aí a gente tem que, né, concordar que é diferente. Então, precisa se ponderar também esses casos, né? Com muita gentileza, com muita sutileza, para também não magoar, né, as pessoas, para elas não se sentirem de alguma forma excluídas ou ofendidas. Só porque eu fiz com outro mestre, agora você não quer me aceitar. Eu aceito. Mostro o certificado, a gente vai adiante, tranquilo. Mas tem mestres que não aceitam. Não são pegados e presos, mas eles não aceitam. Tu fez com um mestre qualquer aí que eu não sei o que tem, o que fez, o que é, blá, 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 então comigo não faça. Tem mestre que é assim. Tem mestre que pensa assim e justíssimo, direito justíssimo desse mestre de pensar isso. Né? Criar essa limitação. Alguns por apego, alguns por preciosismo, porque só eu sei. Só eu inicio corretamente. Só eu detenho a herança do mestre Sei. Linhagem pura. E para ter acesso a essa linhagem pura tem que ser só comigo. Tem de tudo. Muita diversão, né? Muita diversão. Fato é, tem pessoas que mudam de mestre muito fácil, tem pessoas que têm dificuldade de mudar de mestre. E nesse meio termo aí nós temos um pouco de variedade. Interessante. Gratidão pelo bate-papo. Espero que tenha sido útil. Desculpe as brincadeiras. Gratidão.